de grande alegria estar aqui nessa igreja para adorar, para glorificar e exaltar o nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Aleluia! Nosso melhor amigo, nosso melhor pastor, nosso melhor advogado. E ele está aqui para solucionar o teu problema, para resolver a tua causa. Se o que você precisa, pode contar com ele, que ele está aqui nessa noite para te abençoar. Aleluia! Convido a igreja a abrir a sua Bíblia. Glória a Deus. O livro. Aleluia. Louvado, agradecido ao nome do Senhor. Pode abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 1. Glória a Deus. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. E o capítulo 2, e o versículo 7. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. E Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Vamos ler aqui. Vamos ler o capítulo 2, 1, 26 e 27, e o 2 e 7. Criou, pois, Deus, o homem, à sua imagem. Imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. Melhor, eu vi o 27, desculpa. Vamos ler o 26 primeiro. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E tenha ele domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se rastejam pela terra. E criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. E o capítulo 2, versículo 7, diz assim: então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem passou a ser alma vivente. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estamos diante da Tua palavra, a qual nós acabamos de ler neste momento, esses versículos a qual o Senhor tem tocado no nosso coração, no meu coração, para que nós pudéssemos falar, Senhor, um pouquinho da Tua palavra nesta noite, ó Deus. Eu creio que o Teu Espírito Santo já está presente neste lugar. Eu creio, Senhor, que o Teu Espírito Santo já está sobre cada vida que aqui está nessa noite. Eu creio que o Teu Espírito Santo já está falando em cada coração pela Tua palavra, Senhor. Deus, eu creio que o Teu Espírito Santo já está convencendo. Eu creio que o Teu Espírito Santo já, Senhor, está, Senhor, guiando. Eu creio que o Teu Espírito Santo, Senhor, já está movendo as águas neste lugar. Já está, Senhor, tocando neste coração. Já está tocando nesta vida. E já está fazendo maravilhas neste lugar. Pelo Teu poder. Aleluia. Assim nós te glorificamos e te exaltamos. Amém. Podeis assentar. Glória a Deus. Aleluia. Fazemos esses versículos maravilhosos que nós lemos. E Deus conversando com o Espírito Santo e com o Seu Filho Jesus, porque quando nós lemos a Bíblia no livro de Gênesis, nós sabemos que Gênesis significa o princípio de todas as coisas. Sabemos que Gênesis significa início. Aleluia! E aqui nós vemos Deus iniciando o seu projeto na vida do ser humano, quando Deus olha e diz assim para o seu Filho amado Jesus e o Espírito Santo que ali estava com ele, dizendo assim: façamos agora, depois de ele ter feito o mundo, depois de ele ter criado todas as coisas,
Ele olha e diz assim: agora nós vamos fazer o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. E aí Deus pega o barro, Deus pega o pó da terra e faz ali o barro e começa a moldar o homem do pó da terra. Aleluia. Aleluia. Aí depois de Deus ter feito o homem, depois de Deus ter feito aquele boneco de barro, Deus assopra nas suas narinas e lhe dá o fôlego da vida. E ele passa, aquele boneco passa a ser uma alma vivente, passa a ter vida. Aleluia, ele começa a viver. E Deus olha para aquele homem, aleluia, a sua imagem. Aquele homem, Deus olha para ele, aquele homem lindo, aquele homem santo, aquele homem a qual Deus criou conforme a sua imagem. E Deus olha e vê, e diz a palavra do Senhor que Deus olha e vê tudo quanto Ele criou, e diz assim: é muito bom. O que eu criei é muito bom. Aleluia. Nós vemos que o tempo foi passando e Deus fez um jardim, colocou ali Adão para que tomasse conta daquele jardim. De repente Deus diz para Adão: Adão, eu vou te enviar os animais até você, e você vai dar nomes a eles. E ali então os animais vão passando, e todos os animais que vão passando o seu casal, ali Adão dava um nome para aquele casal de animais. Mas chegou um momento em que Adão começou a se entristecer, porque Adão via que ali estava o animal macho e também a fêmea, a sua fêmea, andando juntos. E para ele olhava do seu lado e não achava uma companheira, não encontrava do seu lado uma tutora para que pudesse estar com ele, para que pudesse nas horas de solidão estar ao seu lado para lhe ajudar, para lhe dar uma palavra de consolo, para lhe dar uma palavra de conforto nas horas difíceis da vida de Adão. Mas ali Deus colocou ele no jardim. E ali a Bíblia diz que Deus chama Adão e diz assim: você pode comer de todos os frutos que há no jardim. Porém, o fruto do conhecimento do bem e do mal, que está, a árvore que está no meio do jardim, você não pode comer. Porque no dia em que você comer ou tocar nesse fruto, vocês vão morrer. E ali então Deus já tinha criado a Eva. Ela sabia também dessa responsabilidade que não podia tocar naquele fruto. E eu vejo que Eva e Adão estavam ali andando no meio do jardim e comendo daqueles frutos deliciosos que existiam no jardim. E Satanás, como ele é astuto, como ele é enganador, diz a palavra do Senhor, como ele é o pai da mentira, ele introduziu em uma serpente e ali ficou observando. Quando Eva que estava passando perto daquela árvore, Deus disse: não toca naquele fruto e não coma daquele fruto. Ele começou a, quem sabe, eu começo a imaginar, a fazer e Eva olha por um lado, olha para o outro e não vê ninguém. Mas quando ela olha à direita, ela consegue enxergar uma serpente reluzente, reluzindo pelo sol. E quem sabe ela chega mais perto para ver o que é aquilo. E de repente a serpente começa a falar. E ela começa a serpente falando. De repente ela começa a admirar. E ela começou a ouvir a voz da serpente, mas não era a voz da serpente, era a voz de Satanás. E ali Satanás começa a falar nos ouvidos de Eva, perguntando assim:
Como é que Deus disse mesmo? Deus disse que você não pode comer do fruto do jardim. Aí Eva disse, não, Deus falou que nós podemos comer do fruto do jardim, sim. Só não podemos comer dessa daí. Porque no dia que nós comermos, nós vamos morrer. Aí a serpente disse para Eva, não é assim. Sabe por que Deus disse assim? É porque no dia que vocês comerem, vocês vão ser igual a Deus. Vocês vão passar a ter conhecimentos como Deus. Vocês vão conhecer o bem e o mal. Então vocês vão abrir os vossos olhos. Diz a palavra de Deus que a árvore era boa, a fruta era bonita e desejável para se comer, para ter conhecimento. Então Eva toma um daqueles frutos e come. E leva para Adão. E quando Adão pega o fruto, Adão não pergunta nada. E também come o fruto. E de repente eles olham um para o outro e se enxergam nu. E começam a se apavorar, começam a se desesperar, porque eles viviam na era da inocência. Agora, eles já não vivem mais na era da inocência. Foram abertos seus olhos, eles pecaram, desobedeceram. E eles então começam a viver na era da consciência. E a consciência começou a acusar. E eles o que fizeram? Começaram a se esconder entre as folhagens. Começaram a se esconder entre as árvores. Porque começaram a se envergonhar, porque havia pecado. Deus havia dado uma ordem para não comer do fruto. E eles desobedeceram. E eles começaram a se esconder. E todos os dias, diz a palavra de Deus, pela viração do dia, Deus ia visitar Adão e Eva. E de repente Deus, eu imagino que o Éden tinha um portão. O Éden tinha ali, como se podemos dizer, uma portaria. E eu creio, eu imagino assim, que todos os dias, quando Deus chegava à porta do jardim, antes de Deus chamar Adão já estava posto ali à porta do jardim esperando Deus. A nesse dia, Deus chega à porta do jardim e Adão não está lá. Ele não consegue enxergar Adão ali. Estou dizendo assim como Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus sabia onde Adão estava. Mas eu digo assim no sentido figurado. Deus olhando ali, onde Adão estava todos os dias, e ele não estava. Mas Deus sabia onde ele estava, escondido entre as folhagens. Mesmo assim, Deus chama: Adão! Adão! Onde é que você está, Adão? E havia Adão entre as folhagens, escondido. Começa a dizer assim: oh Deus, eu estou aqui escondido. Mas por que você está escondido, Adão? Come-se tu da árvore do conhecimento, do bem e do mal, agora eu disse para você não comer. Ele olha e diz assim, a mulher que tu me deste foi quem me deu, e eu comi. Aí Deus chega até Eva e diz: Eva, por que você fez isso? Eu não ordenei para não comer, por que você fez isso? Aí Eva diz: a serpente me enganou. Aí Deus dá sentença para os três. Deus dá sentença para o homem, que agora teria que trabalhar
e que a terra não iria produzir espinhos, mas agora teria que produzir espinhos, iria produzir espinhos, e ele teria que sustentar a sua família com o suor do seu rosto. E para a mulher teria filhos, mas não com dor, mas agora teria com dor porque desobedeceu. E a serpente Deus disse assim: você vai comer do pó da terra, e você vai rastejar sobre a terra, porque você fizeste isso. E aí Deus deu sentença, e Deus tirou Adão de dentro do jardim, e disse: vocês não vão poder ficar mais aqui, porque além da árvore do conhecimento do bem e do mal, existia outra árvore que Deus ainda não tinha falado com Adão para não comer, que é a árvore da vida. Que se eles comessem da árvore da vida, eles viviam eternamente. Mas então Deus ainda não tinha falado com eles sobre essa árvore. Mas Deus então falou assim: eu vou lançar vocês fora. E colocou uma espada inflamada para rodear o jardim, para cuidar, para que ninguém entrasse no jardim mais. E ali então Adão e Eva teve que trabalhar, teve que viver sobre aquela sentença do pecado, porque eles haviam pecado. Essa foi a introdução da palavra que nós vamos pregar nessa noite. Porque o tema da mensagem, a qual Deus me deu, é uma mensagem assim, gloriosa, maravilhosa. E o tema diz assim: a reaproximação do ser humano a Deus. E nós olhando para essa introdução, nós temos que o pecado nasceu ali no Éden, através de Adão. E o pecado veio se multiplicando. Depois Adão teve 2 filhos, um chamado Abel, outro Caim. E ali, por causa do pecado, veio a inveja da vida de Caim, e ele matou o seu irmão. Porque Abel havia oferecido uma oferta a Deus, uma oferta agradável a Deus. Mas Caim foi lá e pegou uma oferta de qualquer maneira, de qualquer jeito, e tentou oferecer a Deus, mas Deus recusou. Deus não quis a sua oferta, porque não era uma oferta agradável a Deus, porque não era uma oferta que Deus se agradava. Então, o que aconteceu? Deus não recebeu. E quando Deus não recebeu a oferta de Caim e recebeu a oferta de Abel, o que aconteceu? Dentro do coração de Caim nasceu a inveja. E ele começou a ter inveja de Abel. E o servo de Abel estava no campo. E Caim foi daí, matou o seu irmão por causa da inveja. E ele agora tenta fugir. Aí Deus fala com ele: Caim, onde que está o seu irmão Abel? Ele é mal criado com Deus, diz assim: por acaso eu sou guardador do meu irmão? Aí Deus diz assim: olha, Caim, se você fizesse tudo certinho, havia aceitação para você. Se você oferecesse uma oferta agradável para mim, eu iria receber. Mas agora o sangue do teu irmão Abel está clamando. E ali foi se multiplicando o pecado. Chegou um momento em que Deus olha para a humanidade e diz assim: eu me arrependo de ter feito o homem. E Deus então olha, mas Deus encontra Noé, um homem justo, um homem íntegro. E Deus olha para Noé e a sua família e diz: eu não poderei destruir Noé e sua família. Então o que eu vou fazer? Vou mandar ele construir uma grande arca. E ele então mandou que Noé construísse aquela grande arca. Foram aproximadamente 120 anos construindo aquela arca.
E ele ia pregoando, porque ele ainda falava do Senhor que ele ia pregar, pregoeiro da justiça. E ele pregando a palavra, anunciando que a terra havia de ser destruída como dilúvio. Mas todos não acreditavam. Por quê? Porque a terra ainda não tinha havido chuva sobre a terra. Era somente um orvalho que vinha e regava a terra. E eles então não acreditavam. Mas Noé construiu a arca. Passou-se os dias, venceu o prazo que Deus havia dado. E Deus disse para eles: você vai colocar um casal de cada animal dentro da água. E vai usar você, a sua esposa, os seus 3 filhos e as esposas dos seus 3 filhos. E assim foi. 8 pessoas entrou dentro da água e um casal de cada animal. E ali Deus começou a mandar o dilúvio, chuva, e também nascia do abismo as águas. Foram crescendo. Agora você imagina. Nós vemos tantas enchentes por aí. Nós vemos maremotos que destroem tantas cidades. Agora imagina o dilúvio. E as pessoas começaram a se desesperar como começou as águas a subir. E eles corriam para os montes, corriam para aquelas enormes árvores e começavam a subir. Mas as águas iam aumentando cada vez mais. E ali, esse povo acabou toda aquela geração. E começou uma nova geração a partir de Noé. E novamente começou a crescer, a multiplicar a população da face da terra. E novamente o povo começou a ir por um caminho errado. E nós vemos ali a cidade, né, que é várias cidades, que estava ali perto também de Sodoma e Gomorra, a qual o pecado, o mau cheiro do pecado estava subindo até a narina de Deus. E Deus disse: o pecado tem multiplicado. Aí Deus envia os seus anjos a conversar com Abraão. Eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Mas aí Abraão começa a interceder pelo povo, por causa do seu sobrinho que estava lá, seu sobrinho Ló. E ele começa a perguntar para aqueles anjos: mas se porventura tiver 50 pessoas justas naquele lugar, ainda você vai destruir? Aí ele diz: não, se tiver 50 eu não vou destruir. Aí ele começa